told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Em junho de 1759, Bartolomeu Bueno do Prado, neto do famoso Anhanguera, Bartolomeu Bueno, famoso Anhanguera, esse é bem conhecido na história, que também era genro de Francisco Bueno da Fonseca, partiu do povoado à frente de sua tropa de 400 homens, convocados de todas a capitania, para desbaratar a Confederação Quilombola de Campo Grande. A influência dos capitães mores da família Bueno da Fonseca contribuiu para o rápido desenvolvimento do povoado. Em 1760, já possuía 1.000 habitantes, o dobro de Carrancas, o que determinou a transferência da sede paroquial para a localidade mais populosa. Em 1813, o arraial fora elevado à categoria de freguesia, quando do desmembramento de Carrancas, e possuía então 6 capelas curadas e 10.612 almas. Aqui eles devem estar chamando de almas a população. Não vou entrar nesse mérito. No século XIX, já na época do Império, a freguesia obteve sua emancipação política e administrativa, passando à condição de vila em 1831 e de cidade em 1868, quando houve a alteração da toponímica municipal de Lavras do Funil para Lavras.
Em relatório apresentado à Câmara, informou o fiscal Manuel Custódio Neto que em 1832, ao instalar-se a vila, esta era constituída de 245 prédios e não havia calçamento em nenhuma das suas ruas. De edifícios públicos, apenas existia nesse tempo a Igreja Matriz, a Capela do Rosário e a das Mercês. Possuía Lavras 3 escolas particulares de primeiras letras, com um total de 62 alunos. Segundo o recenseamento de 1832, o município de Lavras possuía 11.322 habitantes. Um dos acontecimentos mais marcantes deste período foi a participação de Lavras na Revolução Liberal de 1842. Por pouco, mais de um mês entre 14 de junho e 22 de julho daquele ano, liberais e conservadores mantiveram seus respectivos quartéis no Largo da Matriz de Santana, atual Praça Dr. Augusto Silva. Os liberais derrotados se refugiaram ou foram presos, sendo posteriormente anistiados pelo governo imperial. É bem que Lavras poderia ter sido a capital de Minas, assim como foi Ouro Preto, né? Pela importância dela nesses tempos, ela não perderia esse posto também. Na época do ouro, no final do século XIX e início do século XX, foi um momento de rápido desenvolvimento em Lavras, a começar pelas novas ligações fluviais e ferroviárias criadas. Em 18 de dezembro de 1880 foi inaugurada a navegação fluvial de 208 quilômetros entre os portos de Ribeirão Vermelho, que é município de Lavras ou era município de Lavras, e de Capetinga, terra do Nerso, município de Piúme, feita pelo barco a vapor Dr. Jorge. Em 14 de abril de 1888, a Estrada de Ferro-Oeste de Minas era inaugurada a primeira estação em Ribeirão Vermelho e em 1º de abril de 1895 inaugurava-se a estação na cidade de Lavras. Mais tarde, em 1911, seria criado uma linha de bondes, sendo Lavras uma das poucas cidades do interior do Brasil a possuir esse sistema de transporte. Eu não tive o privilégio de andar de bondes nenhuma vez na minha vida, nem de ter visto uma cidade com bondes ativos. Bonde para mim faz parte só da história. Após a proclamação da República, Lavras se consolidou como um dos principais polos regionais de Minas Gerais, sendo o berço de Francisco Salles, importante político da República Velha. Nesta época, vários educandários foram criados, como o Instituto Evangélico, fundado em 1892 por Samuel Rea Gamon, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, fundado em 1900 por freiras da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, o Grupo Escolar de Lavras, fundado em 1907 pelo professor Firmino Costa, e a Escola Agrícola de Lavras, fundada em 1908. Foi por causa da qualidade de sua educação que Lavras tornou-se conhecida como a terra dos ipês e das escolas, lema criado pelo jornalista Jorge Duarte. As mudanças sociais na democracia local também foi modificada com a chegada de muitos imigrantes que representavam 1,9% da população, de acordo com o censo demográfico de 1920. No município havia um total de 806 estrangeiros, dos quais 380 eram italianos, 189 portugueses, 166 libaneses, 28 espanhóis, 20 americanos, 12 austríacos, 5 franceses, 2 russos e 1 uruguai, e 3 de nacionalidade não determinada. Caramba, nessa época já tinha tantos estrangeiros assim. Olha a miscigenação de culturas e conhecimentos. Muito interessante. A década de 1920 representou
uma desaceleração no processo municipal, parte causada pela intensa disputa política promovida por duas correntes distintas, que era o Partido Republicano Mineiro, sob a nova direção do médico italiano Paolo Menicucci, e era favorável à candidatura de Arthur Bernardes à presidência da República e Raul Soares à presidência de Minas Gerais. E os dissidentes, liderados pelo coronel Pedro Salles, apoiaram a candidatura de oposição respectiva de Nilo Peçanha e Francisco Salles. Nilo Peçanha é um grande nome da nossa história. Essa disputa ficou conhecida como entre rolinhas e gaviões. É bem desigual pelas aves. Rolinha em razão de tiques psicatênicos afeminados atribuídos a Bernardes, e gaviões por associar a esperteza ao espírito sagaz e, naturalmente, por ser um dos predadores daquela pequena pomba. Tal embate local perdurou até a década seguinte, quando foi eclipsado pelo da usina hidrelétrica de Utinga em 1955, cujo aumento da produção de energia elétrica estimulou o crescimento industrial da cidade, através da ampliação das fábricas já existentes e instalação de novos empreendimentos. Lavras, nos anos de 1950, passava por um de seus momentos de maior riqueza cultural, artística e esportiva, graças a associações cívicas como a Sociedade dos Amigos de Lavras e a Sociedade Lavrense de Cultura Artística. A crônica da época registrava diversas iniciativas como bailes, concursos, exposições, eventos educacionais, espetáculos teatrais, recitais de música e poesia, amistosos e torneios futebolísticos, além da formação de uma biblioteca pública e de um museu municipal. Vamos comer um pastelzinho. Comi o pastel da última vez, passei mal. Vomitei. Cheguei em casa já morri. Baby, could you help me 'cause I'm freezing? If it wants
Juliana. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Pra Juliana, fala. Mãe, quando precisar de banheiro avisa, tá bom? Mas avisa com antecedência. Tá frio aqui sempre gela. Aqui tem a comidinha da hora, viu? Mas a gente nunca chega aqui na hora do almoço. No início dos anos de 1960, quando o país vivia um período de graves crises institucionais, Lavras sofria uma série de atentados feitos por um piromaníaco, na qual vários casarões históricos foram consumidos pelas chamas. Nesse contexto, em 1962, o poder público local decidiu pela demolição do Teatro Municipal, selando o fim das entidades cívicas e a decadência cultural da cidade.
para a implantação das empresas. Além de várias bandas de rock e pagode. Coral de meninas cantoras que ficou famoso foi o de Petrópolis, há alguns anos atrás. Lavras tem grande influência italiana, sendo mais de 200 famílias descendentes. Os sobrenomes italianos mais populares na cidade de Lavras são Bertolucci, esse nome é muito conhecido, e não por bons motivos, lá na Itália, Cavazza, Ciccarelli, Di Simone, Grandi, Maculan, Marafelli, Marani, Mattioli, Menicucci, Moretti, Olimpio, Pizzolante, Romaniello, Russi, Scorza, Volpi, Zagota, Zuccari, entre outros. Os descendentes imigrantes libaneses também compõem uma colônia muito relevante em Lavras, representadas pelas famílias Chalfon, Xerém, Curi, Haddad, Murad, Tikli, Unis, Záquia, entre outras.
A maior parte desses sobrenomes sofreram modificações da forma original escrita devido aos registros de imigração que eram escritos de forma aportuguesada ou erroneamente. E eu encerro aqui um pouco da história de Lavras. Lavras tem uma história muito interessante, não dá para contar tudo, mas eu encerro aqui e agradeço a todos que nos acompanham e que prestigiam as histórias que contamos. Valeu, gente, até uma próxima viagem, fiquem na paz. Behind